Você já teve a sensação de que seu filho estava te desafiando? Ou até te provocando, fazendo de propósito? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre como esse desafiar, esse testar limites, tem muito mais a ver com o desenvolvimento dele do que com desobediência. Eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental, mãe de 2 filhos e sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e por como a família e o lar têm um impacto direto no crescimento e no desenvolvimento das nossas crianças. Semanalmente aqui no canal a gente tem vídeos sobre todos os assuntos de educação parental, a importância da família, como criar um lar mais saudável, como estruturar uma rotina. Então segue aqui o nosso canal, acompanha esse vídeo, curte, comenta aqui, me conta o que você tem mais dificuldade aí na sua casa em relação à organização das crianças, educação das crianças. Eu gosto muito, muito dessa troca. Então vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do o meu filho me testa demais, nossa, mas ele me provoca e ele faz de propósito, porque ele sabe como me tirar do sério. Vamos lá? Para a gente falar sobre essa percepção que nós, mães e pais, temos de que as crianças estão testando os adultos, nós precisamos falar sobre o desenvolvimento cerebral da criança. E assim, não tenham medo quando às vezes quando eu falo desenvolvimento cerebral, ou alguns termos mais técnicos, as pessoas falam, isso eu não entendo. Mas eu vou colocar aqui para vocês de uma forma muito didática. Quem me conhece, quem me acompanha e me segue já me ouviu falar sobre isso. Mas se você é novo por aqui, fica e vamos conversar. Uma coisa que é super importante a gente sempre lembrar, mesmo quem sabe, mesmo eu que trabalho com isso, muitas vezes preciso me lembrar disso durante a semana, durante o comportamento dos meus filhos, é que o nosso cérebro, ele não nasce pronto. Então hoje, você que está me assistindo, provavelmente você já tem um cérebro maduro. Então você tem uma percepção de mundo, você tem capacidades de raciocínio, capacidade de inibição de impulso, você tem funções executivas desenvolvidas, você tem memória, você tem noção de tempo, de ontem, de hoje, de amanhã. Porém, você não nasceu assim. O seu cérebro não nasceu pronto assim. O cérebro humano, ele nasce em desenvolvimento. E o desenvolvimento do cérebro, ele vai acontecer até mais ou menos 20 e poucos anos. É claro que o nosso cérebro, ele sempre vai se adaptar, né, e as experiências tardias da nossa vida, mas o grande desenvolvimento das nossas partes cerebrais e das conexões neurais acontece aí nesse pedaço da nossa vida que é de 0 a mais ou menos 20, 23 anos. Porém, o maior boom de crescimento do nosso cérebro e de desenvolvimento, crescimento até físico em volume mesmo, e desenvolvimento de número de conexões neurais, desenvolvimento do cérebro, né, como um todo, acontece na primeira infância. E é por isso que eu sou tão apaixonada pela infância, e é por isso que a gente fala muito sobre a importância desse período na vida dos nossos filhos. A infância, ela não é só uma fase, sabe? Uma fase em que a criança depende de nós. Ela é uma fase em que o cérebro da criança está sendo formado, no seu ápice, e que ela precisa de boas referências, boas influências e boas experiências para que esse cérebro se desenvolva da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Então, a gente sabendo que o nosso cérebro não nasce pronto, a gente já passa a olhar para a criança de uma forma diferente. Ou seja, a criança, ela não entende o mundo como você entende. Ela não tem capacidade ainda neurológica para compreender o mundo como você, mãe, compreende o mundo. E, além desse cérebro não nascer pronto, estar em desenvolvimento, as primeiras partes a se desenvolver são, primeiro, a parte mais primitiva. Então, o bebê, o que o cérebro do bebê já tem capacidade de fazer e de captar e de trazer uma resposta? Há funções básicas de sobrevivência. Então, um bebê sente fome e ele consegue expressar essa fome, claro, em choro, mas assim, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sono. Então, essas capacidades primitivas, a gente fala que essa parte primitiva do cérebro é a primeira. Então, vamos pensar nesse desenvolvimento do cérebro na construção de uma casa. Então, a primeira coisa ali que a gente vai colocar são essas necessidades primitivas. Depois, o que passa a se desenvolver muito rapidamente, de forma muito intensa, é o que a gente chama de cérebro emocional. Que é como se fosse, então a gente falou da parte primitiva, né, que é como se fossem as estruturas ali primárias, e aí a gente vai colocar as paredes, que é toda a sustentação dessa casa, que é a sustentação desse cérebro, que é o cérebro emocional.
Então a criança de 0 a 7 anos, ela já começa, ela tem um boom de crescimento emocional. Por isso que a criança ela sente tanto. E esse sentir não é um exagero da criança, não é a criança muito sensível. A criança ela tem esse cérebro emocional em pleno desenvolvimento. Então a criança ela sente. Porém, o teto da nossa casa, que seria a nossa razão, o nosso cérebro racional, ele tem um desenvolvimento mais lento e ele só vai terminar de se desenvolver lá mais ou menos por volta dos 20 anos. Então, ou seja, a criança ela tem as paredes emocionais, mas ela ainda não tem a capacidade racional para fechar essas emoções, para lidar com essas emoções, para terminar a construção da casa dela. Então quando a gente começa a entender isso, a gente já vê que quando a criança ela fica muito frustrada, quando uma criança de 2 anos se joga no chão, quando ela chora absurdamente porque você cortou a banana ao invés de dar a banana inteira para ela, você começa a perceber que na verdade ela não é uma criança mimada. Ela é uma criança que ela sentiu uma frustração muito grande porque ela tem uma alta capacidade de sentir, porém ela ainda não tem controle inibitório, ela ainda não tem raciocínio, ela não tem compreensão do todo, então ela ainda não consegue, se regular. Né? Uma das grandes capacidades do nosso cérebro racional, do teto da nossa casa, é a capacidade de autorregulação. Então a inteligência emocional é algo que vem junto com a razão e ela é construída, né, ao longo do desenvolvimento do cérebro. Então quando você achar que seu filho ele está me testando, ele sabe exatamente o que me provoca, não é bem assim. Ele não tem nem capacidade estratégica tão grande assim para estrategicamente, racionalmente achar o ponto que te provoca e entender como que ele vai fazer para te provocar. Ele não tem essa capacidade ainda. Isso é muito importante a gente lembrar para a gente sair um pouquinho, nós, da emoção, de achar que o que os nossos filhos fazem com a gente é tomar para o lado pessoal ou tomar para o lado emocional. Então a criança pequena ela age muito mais com o cérebro emocional do que com o racional. Tem um médico muito famoso que ele democratizou todo esse conhecimento cerebral para os pais e mães, que chama Dr. Daniel Siegel. Eu gosto muito do trabalho dele e ele faz uma analogia, ele e alguns outros autores que eu gosto também bastante, que é muito fácil de vocês entenderem. Quando a gente recebe alguma informação externa pelos nossos sentidos, então vamos supor, eu vi algo, eu vi um urso, vamos supor. Essa informação ela entra no nosso cérebro e é como se a estrada, né, da entrada que leva essa informação até o nosso cérebro, para o nosso cérebro emocional fosse uma estrada bem curtinha e para o nosso cérebro racional uma estrada mais longa. Então a informação que a gente recebe do mundo exterior, ela chega primeiro nas nossas emoções, ela chega primeiro no nosso cérebro emocional. E esse cérebro emocional, ele é responsável por detectar se essa informação é uma ameaça ou não à nossa sobrevivência. Enquanto isso, essa mensagem também está indo para a nossa razão, porque a razão vai falar, opa, peraí, é um urso, mas é de verdade? É o meu irmão me assustando ou é um urso de verdade? Então o racional ele vai ponderar com base nas experiências, com base no desenvolvimento racional, com base na inteligência emocional, porém a emoção ela é aquele primeiro botãozinho de alerta. Então a informação chega primeiro para as nossas emoções, por isso que a gente tem, até nós adultos, reações impulsivas frente a algo que acontece, né? Dependendo do que a gente já viveu na vida, nosso cérebro emocional vê como ameaça certas coisas, para outras pessoas outras coisas. Então, quando, por exemplo, você fala assim, ah, filho, não pode assistir... Não sei, vamos supor, dar um exemplo aqui, não pode assistir desenho agora, essa informação ela vai direto para o cérebro emocional dele e que traz uma descarga de frustração muito grande, de tristeza ou de raiva muito grande. Só que aquela estrada longa de levar essa informação para a razão, ela ainda está acontecendo e a razão ainda não está desenvolvida, ou seja, ele fica frustrado, mas ele não consegue se controlar, ele não consegue entender que aquilo não é o melhor momento para ele assistir mesmo, então ele é tomado sim pela sua frustração. A criança, ela não testa porque ela é maldosa. Muito importante, gente. Eu vou falar de novo isso porque a gente precisa se lembrar disso quando as situações acontecem nas nossas casas. Ela não te testa porque ela é maldosa, porque ela é manipuladora. Ela te testa porque ela está aprendendo a perceber o mundo e a se
perceber no mundo. Ela está em pleno desenvolvimento. E outro ponto importantíssimo relacionado ao testar das crianças, ao desafiar das crianças, é que a criança, como ela está percebendo o mundo, se percebendo no mundo, e ela está construindo o vínculo, o apego com seus pais, com seus principais cuidadores, a criança também, dentro disso tudo, de novo, não de forma racional, mas ela testa o amor e a presença dos pais como parte da construção do vínculo. Então, quando a criança faz algo errado, ela vai começar a perceber o que significa aquilo na minha relação com meu pai. De novo, não de forma racional, de forma emocional. Então, assim, ele ainda me ama quando eu erro? Eu sou humilhada quando eu erro? Meu pai ou minha mãe me excluem quando eu erro, fazem aquele castigo do silêncio, não vou falar com você, agora eu fiquei irritada, vai pra lá e fica lá 3 horas sem falar com a criança. Você vai me proteger mesmo quando eu grito, mesmo quando eu quebro alguma regra, mesmo quando eu vou além do que você deixou eu ir. Então, essas são testes que buscam que a criança busca uma base segura. Então a criança ela precisa ter certeza nessa construção de vínculo nos primeiros anos de vida. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre o apego seguro, depois dá uma olhadinha. Ela precisa ter a certeza que o apego, né, o vínculo dela com seus principais cuidadores é seguro. É seguro quando ela erra, e os benefícios disso são enormes, porque ela vai entender o erro como aprendizado e não ter medo de errar. Então assim, quando você tem medo de errar, a criança que tem medo de errar, ela não explora, ela não testa. Uma criança insegura dificilmente vai explorar o ambiente como uma criança segura explora. Então, a criança, ela também nesse testar, também está testando como é que é o relacionamento com os meus pais. Esse relacionamento é seguro, é uma base sólida. E as crianças precisam saber que elas são amadas independente do seu comportamento. O que não quer dizer que a gente vai aceitar tudo. Isso é diferente. Um pouquinho mais para frente eu vou contar para vocês algumas ferramentas práticas para colocar limites. Os limites são essenciais. Eu já tenho também vídeos aqui falando sobre isso. As crianças precisam de limites, mas elas precisam saber que o amor dos pais é incondicional. Então, junto com esse testar que vem da falta de capacidade racional, também tem a questão de deixa eu entender como é que é essa base aqui de relação que eu tenho dentro da minha casa. Além disso, existe um outro viés, uma outra forma de olhar para o testar, para o desafiar, que é muito importante e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, tá? Que é a questão de, lembra que eu falei para vocês que quando a gente recebe uma informação do mundo externo, o nosso cérebro emocional vai receber primeiro essa informação e ele vai ser o responsável por detectar se aquilo é uma ameaça ou não? Quem faz isso, quem liga o botão de alerta, então assim, é um urso de verdade, quem vai ligar o botão de alerta no nosso cérebro é um lugarzinho que chama amígdala. E quando o nosso cérebro entra nesse estado de alerta, ou seja, recebi a informação, é um urso de verdade, é como se fosse um botãozinho mesmo, e esse botãozinho, ele vai acionar diversas coisas no nosso corpo, vai nos fazer produzir o hormônio do estresse, por exemplo, o cortisol. Para quê? Para que a nossa respiração fique mais ofegante, o nosso coração bata mais rápido, a nossa pupila dilate, para que a gente esteja pronto para quê? Para lutar ou para fugir. Esse mecanismo a gente chama na neurociência de luta ou fuga, que é a forma que você vai reagir a uma ameaça, é a forma que seu corpo vai reagir a uma ameaça. Algumas pessoas acabam não indo nem para luta e fuga, vão para a paralisação, mas a gente nem vai falar disso hoje, né? A grande maioria das pessoas a gente entra nesse método, nesse sistema de luta ou fuga. Então, quando a criança muito pequena, ela se sente contrariada, ela pode acionar dentro dela esse botãozinho de alerta. Ela pode entender aquela situação como uma ameaça. Poxa, eu não consegui fazer o que eu queria. E o cérebro dela, ele pode acionar o botão de alerta. E o que é isso, a luta ou fuga? Isso, na criança, vai ter consequência num comportamento mais desafiador, então numa birra, num comportamento que a gente quer inadequado, às vezes numa palavra mais ríspida, porque de novo, a criança está tomada pelas emoções, o botão, e outra coisa que eu não falei, além dos hormônios de estresse, o botão de ameaça, quando a gente ativa o nosso botão de ameaça, o nosso cérebro ele quase que corta a comunicação da emoção com a razão, por isso que a gente não pensa. Então assim, se você está atravessando a rua e vem um carro, você não vai raciocinar. Você só vai ou correr, atravessar rápido, ou você vai voltar.
Então, não dá tempo de pensar, porque o nosso cérebro ele faz esse corte para quê? Para nos manter seguros. Porque quando a gente está numa real ameaça, como acontecia há muitos e muitos anos atrás, não dava tempo, não dá tempo quando você vê um urso de pensar muito. Deixa eu pensar, será que ele tá bem? Será que eu vou pela perna dele? Será que eu passo por baixo? Será que eu vou para lá? Não dá tempo. Então, o nosso cérebro, para nos manter seguros, para nos proteger, ele corta esse caminho da emoção com a razão. Então, a gente é tomado pela emoção. Aí você imagina uma criança que não tem a razão 100% desenvolvida, ela ainda não tem uma percepção do mundo, né, como a gente tem, quando ela se sente ameaçada. Quando o pai bate, por exemplo, ou quando o pai é muito agressivo verbalmente, ou até quando ela recebe um não. Isso pode significar uma ameaça no cérebrozinho dela. Ela é tomada pelas suas emoções. Ela pode se jogar no chão, ela pode falar, eu te odeio. Ela é tomada pelas suas emoções, mas não é de uma forma manipulativa, maldosa, como a gente às vezes entende. É uma questão mesmo do desenvolvimento. Então, ela entende o não como um perigo e reage a esse não como se realmente estivesse precisando entrar no modo alerta. E aí, qual é a diferença? Cabe a nós, pais e mães, transformar essa situação em um aprendizado. Porque quando a criança se desregula emocionalmente, a gente tem uma oportunidade de ensiná-la sobre autorregulação. Quando a criança ela te desafia, você tem aí uma oportunidade para ensinar para ela sobre limites, sobre educação, sobre respeito. Porém, para a gente tornar esse momento um momento de aprendizado, nós, adultos, precisamos usar muito da nossa razão e sair da nossa emoção. Então saia desse papel de, olha, meu filho sabe exatamente como me provocar. Não, ele não sabe. Ele não tem nem capacidade neurológica para isso. Aliás, é um absurdo você, pai e mãe, pensar isso, porque você tem a razão desenvolvida, então você sabe. Você sabe que ele é uma criança que precisa de orientação. É muito diferente a gente reprimir um comportamento e a gente orientar um comportamento. Então, a gente pode transformar tudo isso em uma oportunidade de aprendizado. E antes da gente entrar na parte prática de como lidar com esses desafios, tem um último ponto que é super importante. A criança também, ela está crescendo. Então o cérebro dela está ficando mais maduro. A cada mês que passa na primeira infância, ela vai ganhando novas capacidades, novas habilidades. E ela quer usar isso. Então a criança ela também tem uma busca grande por autonomia. E quando ela testa, ela está querendo entender o que esse ambiente espera de mim e o que eu posso esperar desse ambiente. Então se meu pai falou que eu não posso subir de sapato no sofá, eu subo uma vez, ele deixou, opa, peraí, deixa eu entender. Pode ou não pode? Eu vou subir de novo. Aí na outra vez não pode. Tá bom, então não pode. Mas da outra vez ele deixou, então deixa eu tentar de novo. Então a criança ela vai testar mesmo, até ela compreender quais são os limites. Por isso que a gente vai falar na parte prática a importância de limites claros e consistentes. Os testes, os desafios, eles fazem parte do amadurecimento e do desenvolvimento normal das crianças. Se seu filho está te testando, isso é positivo, isso pode ter um viés positivo, mas é o adulto que transforma esse teste em aprendizado, não a criança. A criança não vai ter uma capacidade de falar assim, ai mamãe, muito obrigada por essa regra que você colocou na minha vida, eu vejo realmente como você se importa comigo. Não vai fazer isso. Então assim, a criança ela vai se frustrar frente a uma regra, frente a um não, e cabe a nós usar tudo isso como aprendizado. E agora eu vou te dar ferramentas práticas para lidar com esses momentos que são desafiadores, eles são mesmo para nós, mesmo nós, pais e mães adultos, com o nosso cérebro desenvolvido, a gente se sente um pouco impotente frente a essas situações, mas há formas práticas para a gente lidar com elas. A primeira ferramenta prática e que é a base de tudo que você vai desenvolver de correção com seus filhos, que é conectar antes de corrigir. Já falei aqui também, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Quem me acompanha sabe o quanto eu acho e quanto eu recomendo essa ferramenta na educação das nossas crianças, porque ela é baseada em neurociência. Então lembra que eu falei para vocês, a informação vai chegar primeiro nas emoções e a gente vai ser tomado pelas nossas emoções e como a criança não tem o cérebro racional desenvolvido, ela praticamente não vai conseguir colocar uma razão nas emoções. Então o que a gente precisa fazer? Quando os nossos filhos começam a ter um comportamento muito desafiador,
se jogam, começam a chorar, tem uma frustração, são tomados por uma frustração muito grande ou por uma raiva muito grande, antes de você ensinar, então, por exemplo, seu filho, vou pensar um exemplo aqui, mas seu filho estava num parquinho e era a hora de ir embora. E aí você falou, filho, vamos embora, e ele começou a chorar demais. Antes de você primeiro rotular o seu filho de difícil, de teimoso, de filho que não ouve, eu avisei que a gente ia sair, mas você é muito difícil, também nunca mais a gente vai voltar aqui. Ou antes de você condicionar um comportamento, filho, para de chorar, se você parar de chorar, eu vou te comprar um sorvete ali na saída. Antes de tudo isso, a gente precisa lembrar que quando os nossos filhos se sentem ameaçados, é o cérebro emocional que entra em ação e ele corta a comunicação com a razão. Então não adianta nada você trazer razão quando eles estão tomados pela emoção. A gente precisa primeiro mostrar para o cérebro dos nossos filhos que eles estão seguros e que eles são acolhidos. Depois a gente leva para a correção. Então, conexão antes da correção. Então você pode falar para o seu filho na hora, ele vai chorar. Isso não significa que ele não vai chorar, mas a gente vai acalmar aquele cérebro emocional, acalmar as emoções, acalmou, o cérebro dele voltou a funcionar de uma maneira saudável, aí a gente traz qual que é o limite, qual que é a correção, qual é o comportamento adequado e esperado. Então, filho, ele tá ali, não quero ir embora, e chora, e chora. Filho, e aí isso você pode fazer de várias coisas. É um tom de voz calmo, é um abaixar na altura do olhar da criança, é um pegar na mãozinha, um toque. Filho, eu sei que você quer brincar, é muito legal brincar no parque, eu quero brincar. Eu sei, filho, é muito legal brincar. Nossa, eu vi que você brincou de areia, você dividiu o balanço com aquela criança, que legal que foi. Você vai ver que a criança vai começando a acalmar. E aí quando ela acalma, você pega a criança, se for uma criança pequena, no colo, vai saindo e aí você vai trazendo a razão. Filho, mas existe uma hora de ir embora, agora a gente precisa ir embora porque é hora de ir para casa jantar, agora a gente vai embora porque a gente vai fazer não sei o quê, então assim, a gente vai começando, e aí quando a gente for embora, filho, é importante a gente ir embora juntos, de uma forma alegre, aí a gente começa a trazer quais são os comportamentos que a gente espera dos nossos filhos. Não adianta nada, na hora de sair, a criança começar a chorar, você falar, filho, mas você já brincou, você não sei o quê, ele não vai ouvir. Então, conexão antes da correção. Segundo ponto, segunda ferramenta prática, que é uma ferramenta assim, ela não é pontual, ela é recorrente, mas ela é importantíssima, é a rotina. É muito difícil uma criança que não tem rotina ter um comportamento sereno. Normalmente as crianças que não têm rotina são crianças muito mais ansiosas, porque a rotina ela traz previsibilidade. E para um cérebro que está em desenvolvimento, saber o que esperar é muito importante. O cérebro humano ama saber o que esperar. Ama. E então, imagina o cérebro da criança, que não tem a percepção do amanhã. Então ela precisa entender os ciclos, o ritmo da casa. Quanto mais ritmo consistente, repetido tiver, mais calmo vai ser o comportamento da criança. Menos desafios ela vai te trazer para tomar banho, para sentar na mesa na hora de comer. Se ela senta na mesa todos os dias para comer, com o tempo isso não vai ser mais um desafio. Se ela toma banho normalmente mais ou menos no mesmo ritmo de horário e de atividades, não vai ser tão desafiador ela tomar banho. Então, se você também quer transformar a sua casa num ambiente um pouco mais sereno, menos batalhas, menos disputas, implemente uma boa rotina. Você vai ver a diferença. E a terceira ferramenta prática é assim, seja um modelo de regulação emocional com o seu filho e em frente ao seu filho com outras situações. Então, assim, não adianta nada você exigir que seu filho se controle frente a uma frustração se você não se controla. Se ele vê você se xingando no trânsito porque alguém te fechou. Se ele te vê reclamando porque não deu certo alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ou se ele te vê você completamente desregulada quando ele está desregulado. Quando a criança está desregulada, a gente precisa emprestar o nosso cérebro emocional. É como se a gente pegasse a nossa razão, que está desenvolvida, e a do nosso filho não, e emprestasse para ele. Ó, filho, mamãe tá aqui. E eu te empresto a minha razão. Isso chama corregulação. É um conceito muito, muito bacana, interessantíssimo, que eu até posso gravar um dia um vídeo sobre isso. Comenta aqui se vocês gostam desse tema. Mas a criança vai aprender muito com o que você faz. Até mais do que com o que você fala. E a quarta ferramenta prática, que também não é uma ferramenta pontual, é uma ferramenta que é construída, que é consistente,
consistente, é a questão do cuidar do ambiente físico e emocional. Então a criança ela precisa dormir as horas que são devidas, ela precisa ter uma alimentação saudável, ela precisa ter tempo livre para brincar, ela precisa ter presença dos pais, dos seus principais cuidadores. Esses pilares, esses âmbitos, precisa ter contato com a natureza. Isso tudo também transforma muito o comportamento da criança. Então dê para o seu filho esses pilares, deixe o seu filho dormir cedo, né? Alimente o seu filho com alimentos saudáveis, permita que seu filho brinque ao ar livre, no final de semana leva na praça, leva no parque, não leva no brinquedo do shopping, leva ao ar livre. E deixe um momento de brincar livre para ele também. Não tome o seu filho, uma criança pequena, lotada de atividade. Ela tem que ter um momento que ela chega na casa dela, que ela vai mexe nos brinquedos, livre, né? E tenha presença na vida dele. Todas essas esferas também traz equilíbrio emocional para a criança e ela vira uma criança que desafia menos, né? Quanto mais a criança sabe o que esperar, quanto mais a criança entende o que é esperado dela e o que ela pode esperar daquele ambiente, mais calma ela é. Isso é super importante. Então a gente precisa tomar a ordem da nossa casa. Nós, pais e mães, somos os detentores da ordem da nossa casa e a gente precisa colocar ordem na nossa casa. Não dá para esperar que crianças que não têm amadurecimento cerebral ainda tenham equilíbrio, que cooperem se a nossa casa, nosso ambiente, nosso lar está uma desordem de rotina, uma desordem emocional, uma desordem de pilares importantes de presença. Então lembrem-se, vocês são os detentores da ordem. Então bota a ordem na sua casa e o comportamento do seu filho vai mudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema, que tenha desmistificado um pouco na cabeça de vocês o desafiar da criança, o manipular da criança. A criança não é manipuladora. E eu queria que vocês comentassem aqui, me contassem situações que vocês viveram com o filho de vocês, ou temas que vocês têm dificuldade para que eu possa montar um conteúdo e trazer para vocês. Me contem se vocês gostaram do vídeo, curtam aqui, acompanhem nosso canal e também compartilhem com outras mães, com outras famílias. Isso ajuda muito a nossa mensagem a chegar a mais e mais pessoas. Então, um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.